Muito bem, queridos alunos, tudo bom? Sou o professor Matheus. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei em que momento você está vendo esse vídeo. Sei que se você quiser tirar dúvidas comigo, eu sempre estarei no horário de aula da sua escola, lá no CAPV ou lá no CAAB também. Estamos juntos nessas aulas diferentes aí, né, que por causa do coronavírus, eu aqui com o quadro dando aula para vocês e vocês aí em casa. Vamos às aulas. Vamos lá, terceirão, continuando as aulas aí. É a primeira vez que nós estamos aqui em aula de vídeo, né? Nessa semana, nesse tempo de corona aí. Vamos participar. Gostaria que vocês, sempre que tivessem dúvidas, mandassem e-mail, alguma coisa perguntando, porque é importante que vocês, se tiverem dúvidas, as tirem. Nós já vimos a função álcool, que é quando a gente tem uma hidroxila OH ligada em uma cadeia carbônica. Sempre que um oxigênio de uma forma diferente aparecer numa cadeia carbônica, nós vamos ter funções diferentes. Então são as funções orgânicas oxigenadas. A gente já viu o álcool, viu que no álcool também, quando a hidroxila está ligada no anel aromático, ela não é um álcool, ela é um fenol, certo? Então nós temos duas funções já. A função álcool, que é a hidroxila numa cadeia carbônica aberta, e o fenol, que é a hidroxila quando está ligada no anel aromático. Hoje nós vamos ver mais três funções. Os éteres, as cetonas e os aldeídos. Então, sempre que o oxigênio aparece de uma forma diferente, é uma função oxigenada diferente. Então, aqui nós temos o oxigênio aparecendo numa cadeia onde ele está entre carbonos. Lembra quando a gente estudou classificação de cadeia? Quando isso aqui acontece é quando nós temos um heteroátomo. Então, nas cadeias heterogêneas, a gente sempre vai ter a função éter. É assim que ele sempre vai aparecer. Então, oxigênio entre carbonos, a nossa função é a função éter, certo? Para nomear a função éter, a gente vai usar o sufixo lá no final. Lembra que quando a gente tem o álcool, a gente usa ol no final. Aqui, para esses nossos amigos éter, a gente vai usar o final oxi, O-X-I, oxi, certo? De que forma? Percebam que sempre vai ter um dos lados aonde eu vou ter uma quantidade maior, menor ou igual de carbonos. Nesse nosso caso aqui, os dois lados são iguais. No segundo exemplo que tem aqui, nós temos do lado 1 carbono e do outro lado 2. E aqui embaixo nós temos de um lado 3 carbonos e do outro lado 2. Para a gente poder nomear, a gente vai então verificar dos dois lados qual é o menor. O lado que tiver a menor quantidade de carbonos é onde nós vamos utilizar o prefixo oxi. Ok? Depois lá então o sufixo oxi. O prefixo sempre é o mesmo da quantidade de carbonos que a gente já vinha utilizando. Ok? Então o menor lado a gente usa oxi. O outro lado a gente usa como se fosse o hidrocarboneto normal. Então vamos usar os exemplos que nós temos aqui. Aqui nós temos 2 carbonos, então a mesma quantidade dos lados, então não importa qual lado a gente pega. Então desse lado tem 1, desse outro lado também tem 1. Qualquer um dos lados que eu vou pegar vai ser um carbono. Então prefixo para um carbono a gente tem met. Então eu uso met. E daí eu vou usar o oxi, certo? Metoxi, traço, e daí o outro lado eu vou usar como hidrocarboneto normal. Então do outro lado eu tenho um metano, certo? Met de um carbono, an ligação simples, ou de hidrocarboneto. Então, como tem carbono dos dois lados, um lado usa oxi e do outro lado hidrocarboneto normal. Ok? No segundo exemplo, nós temos um lado com 1 e o outro lado com 2. Então, o menor lado a gente usa o oxi. Então, eu vou ter met novamente, né? Um carbono só. Met oxi, fica metoxi. Metoxi, daí desse lado agora tem 2 carbonos. Então, é o metoxi etano. Bem simples, certo? Terceiro exemplo, nós temos aqui agora 2 carbonos e desse lado 3. O lado menor é o lado com 2. Então, prefixo para 2, et. E coloco o oxi. Etoxi, aí 3, propano. Certo? Essa é a nomenclatura IUPAC, a nomenclatura que a gente usa como padrão. Só que os éteres, como os álcools, eles também têm nomes usuais. E a gente precisa saber como é que é o nome usual. Dificilmente um vestibular pergunta para vocês como é que é o nome usual, mas ele pode usar o nome usual no enunciado de um exercício. Então é importante a gente saber também o nome usual dos éteres.
Como que a gente usa nome usual para éter? Então, da mesma forma que a gente usava o álcool, a gente só pode utilizar nome usual para éteres quando os radicais que estão ligados ao oxigênio forem carbonos onde eles são possíveis ser ramificações, ou seja, eles tenham nome de ramificações. Nesses nossos exemplos aqui, todos eles são. Então, a gente vai fazer com todos eles, certo? Então, no nome usual, a gente coloca éter primeiro, ok? Depois, a gente vai seguir uma ordem alfabética do que a gente tem de um lado e do outro, e seguindo, igual o álcool, a gente coloca o ícone lá no final. Então, vai ficar desse jeito. Então, aqui eu tenho um éter, então o nome desse camaradinho aqui, usual, vai ser éter. E daí, desse lado, eu tenho um metil, e desse lado também eu tenho um metil. Então, quando eu tenho dois, eu posso usar igual. Então, vai ser o éter dimetílico. Uso o ícone aqui no final, certo? Igual usava no álcool. E sempre vai ser proparoxítona, ok? Éter dimetílico. Então eu tenho dois metil, eu posso usar o di. Nesse de baixo aqui a gente não tem dois iguais, ok? Então nós vamos utilizar os dois nomes. Então eu tenho etano e eu tenho metano na ordem alfabética. Então metil e etil. Na ordem alfabética, etil vem primeiro. Então nós temos o éter, etil. E daí do outro lado eu tenho metil. Aí você escreve metil e coloca o ícone no final. Proparoxítona, éter, etil, metílico. E o último exemplo que a gente tem aqui, então a gente tem o éter, desse lado é propil e do outro lado é etil. Quem vem primeiro? Ordem alfabética, etil vem primeiro. Então esse aqui vai ser o éter. Éter, etil, e depois vem o propil. Boto o ícone no final, proparoxítona, éter, etil, propílico. Ok? Então esse é o nosso amigo éter. Lembrando então, oxigênio no meio e ligado entre carbonos. Nome oficial, uso oxi para o menor, hidrocarboneto para o maior. Ok? Aqui também, então, óxido para o menor, hidrocarboneto para o maior. Nome usual, éter. Aí o nome das ramificações com o ícone no final. Aqui, como é 2, fica dimetílico. Aqui, então, éter, etil, metílico. Etil vem antes por ordem alfabética. E aqui o éter, etil, propílico. Beleza? Essa é a função éter. Vamos para as próximas duas, cetonas e aldeídos. Continuando então, queridos alunos, nós vamos ter agora, eu vou explicar para vocês duas funções juntas. Por que duas funções juntas? Porque vocês conseguem ver, olha só, desse lado nós temos as cetonas e daquele lado nós temos os aldeídos. O que eles têm em comum? Que vocês conseguem ver daí? Pensa um pouquinho aí, olha, tem as cetonas aqui e tem os aldeídos. O que eles têm em comum? O que eles têm em comum é o tipo da função, como ela aparece para vocês. Está vendo que é uma dupla com O? Aqui também tem dupla com oxigênio. Aqui também tem dupla com oxigênio. Aqui também tem uma dupla com oxigênio. Aqui também tem uma dupla de oxigênio. Qual que é a diferença então das cetonas para os aldeídos? A diferença é bem simples. Eu acho que você já conseguiu até ver. Aqui nas cetonas, a nossa dupla com oxigênio está num carbono que não é na extremidade. É um carbono que está no meio. Certo? Aqui também. É um carbono que não está na extremidade. Os aldeídos, a dupla ligação com O está nos carbonos das extremidades, ó. Extremidade, extremidade e extremidade. Essa é a diferença que vai acontecer das cetonas para os aldeídos. A função álcool lá no começo era O e H junto. A função éter é o oxigênio entre carbonos. E agora, as cetonas e os aldeídos é ligação dupla com o oxigênio. A gente chama isso aqui de carbonila. Então, quando eu tenho uma carbonila, pode ser então uma cetona ou um aldeído. Se estiver no meio, é cetona. Se estiver na ponta, aldeído. Muito fácil, não é? Vamos então à nomenclatura deles. Eu também acho fácil nomear eles. É uma forma bem simples. A gente vai utilizar a mesma forma que a gente utilizava quando a gente ia nomear hidrocarboneto. A diferença é que lá no final agora a gente acrescenta coisas diferentes. Na cetona, a gente vai usar lá no final ona. E nos aldeídos a gente usa lá no final al.
O carbono número 1 sempre vai ser o carbono mais próximo da função, certo? Então aqui na cetona a gente tem que olhar, se a quantidade é igual para os lados, não importa. Então aqui como ele está no carbono 2, 1 ou 1, tanto faz os lados. Nesse caso aqui, nós temos então 1, a cetona vai estar no 2, ok? Então para nomear é bem simples, então carbono 1, 2, 3. Nesse caso aqui, a gente não tem como ser diferente, porque se eu colocar essa dupla com aqui na ponta, não vai mais ser cetona, vai ser aldeído. Então esse camarada aqui a gente não precisa dizer que a cetona está no 2, a gente só dá nome para ele normal. Então prop, porque prop mesmo, 3 carbonos, an de ligação simples, tem tudo ligação simples, e a gente coloca ona, indicando que é uma cetona. Então essa aqui é a propanona, certo? Esse aqui de baixo também não importa, não preciso colocar o número 2, porque se eu colocar aqui vai estar no 2, se eu mudar para cá também vai ficar no 2. A gente começa a identificar onde está a cetona quando eu tenho mais do que 5 carbonos. Aí ele vai estar no 2, no 3, no 4 ou assim por diante, certo? Então aqui ele está no 2, não precisa indicar. 4 carbonos, but, anto de ligação simples, iona, indicando que é uma cetona. Beleza? Já os aldeídos, então, aqui na cetona a gente termina com ona, lá nos aldeídos a gente não vai terminar com ona, vai terminar com al. Ok? Lá nos aldeídos, o carbono que tem a carboxila, ele vai ser sempre o carbono número 1, porque a gente tem que começar pela função, então não tem como. Então, nesse caso aqui, esse é o carbono número 1 e ele vem de lá para cá. Neste caso aqui, esse é o carbono número 1, a gente vai daqui para lá, certo? E neste caso aqui, a carbonila está lá, a gente vem de lá para cá. Eu dei um exemplo aqui, nesse terceiro, com uma ramificação, e continua do mesmo jeito como a gente dava o nome antes, certo? Só vai colocar o al lá no final. Então aqui no primeiro exemplo, a gente tem 3 carbonos, então 3 carbonos prop. Entre os carbonos, tudo ligação simples, an, e o al no final, por ele ser um aldeído, então ele é o propanal, certo? Aqui nós temos 4, então esse aqui vai ser but para 4, an entre carbonos, tudo ligação simples, e o al no final, certo? Esse de baixo aqui agora a gente precisa identificar as ramificações. Então esse aqui é o carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, no 3 e no 2 tem metil, então a gente vai escrever do mesmo jeito que a gente fazia antes. Então 2,3 dimetil, certo? E daí o nome da cadeia principal. Então, but, 4 carbonos na principal, an, tudo ligação simples, al de aldeído. Então, esse aqui é o 2,3 dimetil butanal, certo? Então, as cetonas são assim. Eu vou dar só mais um exemplo para vocês da cetona, quando a cetona tiver mais do que 4 carbonos. E daí a gente precisa dizer em qual carbono que está a nossa amiga cetona. Então vamos colocar aqui com 5 carbonos, e se eu colocar a minha ligação dupla aqui com oxigênio, então o meu carbono número 1 vai ser aquele mais próximo da função. Então este aqui vai ser o carbono número 1. Então 1, 2, 3, 4, 5. Vamos colocar aqui uma ramificação para ficar um pouquinho diferente, certo? No carbono 4. Então no carbono 4 tem o metil, então eu escrevo lá 4 metil. Certo? Aí 5 na principal. 5 na principal, pente. Tudo ligação simples, an. E aí eu digo aonde que está a minha cetona, que está no 2. Então é pentano, 2, ona. Certo? Então a partir de 5 carbonos, 4 não precisa. A partir de quando tem 5 ou mais, eu preciso dizer aonde que está a minha função ona. Nesse nosso exemplo, ela está no 2. Beleza, galerinha? Então a gente viu já álcool, fenol, hoje a gente viu éter, cetona e aldeído. Beleza? Eu vou passar a tarefinha para vocês na descrição da aula, lá vocês acompanhem lá no eClass, e se tiverem qualquer dúvida, não se esqueçam de mandar aquele e-mail fazendo a pergunta, beleza? Um abração e um beijo no coração de todos vocês.